Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre Paulo e a ressurreição dos mortos. Amém? Paulo e a ressurreição dos mortos. Você que tem nos acompanhado, continue divulgando, compartilhando, continue também, louvado seja Deus, inscrevendo-se no canal, dando, louvado seja Deus, aí o seu like, apertando aí o sininho, e vamos para mais um estudo nesta manhã. Graças a Deus. Paulo e a ressurreição dos mortos. No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, havia uma grande confusão na igreja de Corintos. Por quê? Porque eles tinham dificuldades de entender a ressurreição. Louvado seja Deus, como nos dias de hoje também não é diferente, há essa dúvida, há essa confusão no meio do mundo cristão. Por quê? Porque alguém pensa que a ressurreição vai ser do corpo físico, esse corpo carnal, não é? E a Bíblia revela, o apóstolo Paulo dando a sua explicação, que a ressurreição será espiritual e não carnal. Então, para você ter uma compreensão, não saia daí, fique aí, vamos estudar junto e vamos compreender sobre a ressurreição. Louvado seja Deus. No capítulo 15, abre a sua Bíblia comigo aí. Hoje eu estou com a Bíblia da Reforma. Olha que Bíblia bonita, né? Louvado seja Deus. E é muito bom a gente estudar a Bíblia. Mas nós vamos aqui para o capítulo 15, verso 22. Aqui há uma pergunta, né? No capítulo 15 da primeira carta de Paulo, o povo de Coríntios é um dos ensinamentos mais contundentes, né, sobre a ressurreição dos mortos na Bíblia. Paulo aborda o tema de forma inspirada por Deus, trazendo uma pergunta fundamental sobre como os mortos ressuscitam e que corpos terão, né? Então vamos lá, está aqui, versículo 22 do capítulo 15. Porque assim como em Adão todos morreram pela transgressão de Adão. E essa morte, irmão, é espiritual. Morte espiritual. Todos morreram em Adão. Quando eu falo de morte espiritual, eu estou dizendo separação do grande Deus. Então, é a morte espiritual. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Está vendo aí? Todos morreram em Adão, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias.
depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados e potestades e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Muito bem, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deu para nós entender aqui. Todos que morreram em Adão, morreram de morte espiritual, separados de Deus. Agora, o segundo Adão, que é Cristo, em Cristo todos serão vivificados. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Este é um ensinamento, um ensino muito contundente sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia, Paulo aborda esse tema de forma maravilhosa, inspirada por Deus. Ele faz a primeira pergunta: como os mortos ressuscitarão? E depois, que tipo de corpos terão? Vamos voltar para o versículo 20. É o que eu acabei de dizer. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está afirmando que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele a primícia, o primeiro a ressuscitar. Aí está uma coisa que a maioria dos crentes não entendem. A maioria dos evangélicos, protestantes, não entende. Como que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado? Ele é o primeiro, a primícia. E eu já vou explicar daqui a pouco porque ele é a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem. Por quem? Nós acabamos de ler no versículo 22, por Adão. E também por um homem, esse outro homem, veio a ressurreição dos mortos. Adão traz a morte e Jesus traz a ressurreição dos mortos. Ele traz vida. E sim, em Adão, todos morreram espiritualmente, separação de Deus, separados de Deus, longe de Deus. Agora precisou vir na plenitude dos tempos Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que todos em Jesus Cristo ressuscitassem dos mortos, ou ressuscitassem da morte espiritual. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que assunto importante. Paulo está afirmando a ressurreição dos mortos também para os cristãos. Ele diz que a ressurreição de Cristo é a garantia e ele afirma que o momento da ressurreição é a segunda vinda. Ô, irmão, nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo, no texto, está afirmando que a segunda vinda de Jesus é a sua ressurreição. Que mistério é esse? Coisa gloriosa. A segunda ressurreição.
Por quê? Porque quando Jesus, imagina isso comigo, quando Jesus, ele é morto na cruz do Calvário, que essa é uma libertação que ninguém entende ainda, que na sua morte ele levou todos os nossos pecados. Todo o pecado foi executado na cruz do Calvário. É por isso que nós, da graça, dizemos que não temos pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus aboliu o pecado na cruz. Muito bem. Então, somos livres do pecado que nos condenava à morte eterna. Hoje vivemos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Coisa tremenda esta palavra. Então tá aí, Jesus morreu na cruz do Calvário, foi colocado na sepultura, colocaram a pedra, no terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, é que nós da graça pregamos. Aí está a segunda vinda de Cristo, ressurreto. Ele vence a morte. Aí nós lemos aqui que o último inimigo, versículo 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios, o último inimigo a ser destruído, aniquilado, é a morte. Então Jesus venceu a morte. Nem a morte conseguiu prender Jesus. Jesus venceu a morte. Louvado seja Deus. Jesus venceu a morte e, como está escrito, na sua ressurreição é a segunda vinda, onde está a morte, onde esta morte seria destruída, que veio através do pecado de Adão. Está entendendo o mistério? É esse mistério aqui que está no versículo 51 de 1 Coríntios aí. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora, no verso 23 ao 26, eu já expliquei para os irmãos. Ele diz que o reino é perfeito, que o reino perfeito de Deus seria introduzido, isso é, tem uma sequência. Logo, a conclusão que chegamos é que o pecado gerou a morte espiritual. É o que eu acabei de explicar para os irmãos. E que dessa ressurreição, que se refere à ressurreição escatológica do último dia. Então, nós pregamos, nós estudamos, nós da graça estudamos a escatologia consumada. Louvado seja Deus. Então, dá para entender do versículo 23 ao versículo 26, a vitória de Cristo. Louvado seja Deus, venceu a morte. Também, louvado seja Deus, o pecado, porque foi, louvado seja Deus, introduzido tudo em Cristo na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, como disse Isaías. Enfim, ele venceu o pecado e venceu a morte. E todos agora que estão em Cristo, todos que estão em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. Os que morreram em Cristo, está na Bíblia, está no texto aqui. Muito bem, vamos continuar.
Veja que contexto maravilhoso temos aqui nestes versos, neste exato momento da história em que Paulo escreve isto. A ressurreição ainda não havia ocorrido. Isto é claro. E essa conclusão somente seria para aqueles que morrem em Cristo, conforme está no versículo 17. Vamos voltar um pouquinho, né? Versículo 17 e 18. Vamos ler aqui junto com os irmãos. Glória a Deus. 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, olha aí, irmão, que lindo isso aqui. Se Cristo não ressuscitou, irmão, quando os hereges, os pagãos, os ateus, os teólogos aí, eles dizem que aprenderam na faculdade que Cristo não existiu, enfim, eles trazem uma dúvida dentro aí do campo teólogo, né? Enfim, mas está aqui: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se ele não existiu? Continua sendo vã a nossa fé. Mas graças a Deus que a Bíblia afirma a ressurreição do Senhor Jesus. Então é vã a nossa fé e ainda permanecemos em nosso pecado. Então, se na cruz do Calvário Jesus venceu a morte e o pecado, nós estamos livres do pecado que nos levaria à morte eterna. Todos que morreram em Adão estavam aguardando a vinda de Cristo. Todos aqueles que no Antigo Testamento ouviam falar de Jesus, que do filho, que da semente da mulher nasceria um. Louvado seja Deus, que ia trazer vida. Eu tenho uma mensagem que eu prego, que os profetas, louvado seja Deus, profetizavam na ponta dos pés, olhando para o futuro, a vinda do menino. Louvado seja Deus que nasceria. Louvado seja Deus da virgem, de uma jovem judia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, os profetas do Antigo Testamento tinham uma visão diretamente para o futuro. A vinda do Messias, que ia ressuscitar todos aqueles que cria na promessa que era Jesus Cristo. Muitos morreram e não alcançaram a promessa, mas ele veio, chegou. Louvado seja Deus. E Paulo continua dizendo: e ainda, versículo 18, ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se Jesus Cristo não viesse, todos aqueles que morreram em Cristo, acreditando no Filho de Deus, acreditando na semente da mulher, louvado seja Deus no maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, louvado seja Deus, pereceriam. Aí ele diz no versículo 19: e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, olha aí, irmão, somos ou mais infelizes ou mais miserável de todos os homens. Está aí a palavra do Senhor, graças a Deus. Coisa tremenda. O estado intermediário, né? Louvado seja Deus, o apóstolo Paulo, ele faz aqui a primeira axioma da ressurreição. Louvado seja Deus. As pessoas devem primeiro morrer antes de ressuscitar. E não é possível ressuscitar uma pessoa viva.
Então Paulo, ele faz essa comparação, axioma da ressurreição. Ele faz a comparação maravilhosa, que muitas das vezes as pessoas leem e passam por cima da leitura e não compreendem. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos ler aqui o versículo de número 37, para a nossa compreensão. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove dar a cada um da semente. Aprove dar, e a cada uma da semente o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém é a carne dos homens, a outra carne dos animais, a outra carne das aves, a outra carne dos peixes. Também há corpos celestiais e corpo terrestre. E sem dúvida a glória do celestial e a outra a glória do terrestre. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma analogia. E a gente observamos que a ressurreição, ela é espiritual, porque eu vou explicar para os irmãos. No capítulo de número 11 do Evangelho de João, no versículo 43, nós sabemos da história, a ressurreição de Lázaro, mas na verdade, Lázaro reviveu para morrer depois. Então Lázaro estava morto já com 4 dias, sepultado na sepultura, colocaram a pedra, já cheirava mal. E aí Jesus, aonde o puseram? Vem aqui ver Jesus. Jesus foi lá e viu o local, mandou tirar a pedra, e Jesus no versículo 43, ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele estava todo enfaixado, louvado seja Deus, com a túnica, envolvido com lenços, e Jesus diz: tirai-o e deixai-o ir. Então, quer dizer, o corpo dele ainda não estava putreficado, ainda não estava podre. E ali, quando Jesus, louvado, disse: Lázaro, vem para fora, louvado seja o nome santo do Senhor, Lázaro reviveu. É por isso que Jesus é o primeiro dos que ressuscitaram. Por quê? Porque quem ressuscita não morre. Então Lázaro é chamado de ressurreição. Louvado seja Deus, mas Lázaro, ele não ressuscitou, ele reviveu. Sabe que é uma pessoa, morreu, está ali morto ali. Aí daqui a pouco, louvado seja Deus, começa a bater de novo, dá um choque nele, reanima ele e ele volta, ele reviveu. Jesus, ele estava morto. O espírito tinha saído dele, o corpo estava só. Mas quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, o espírito voltou novamente em Lázaro e ele reviveu para morrer logo depois. Se você continuar lendo o texto do capítulo 11 de João, você vai ver que eles já estavam, os inimigos de Jesus, já estavam, os fariseus, os escribas fariseus, já estavam procurando matar, tirar a vida de Lázaro novamente. Então ele reviveu. Reviver é uma coisa e ressuscitar é outra. É ressuscitar para nunca mais morrer. Está entendendo? Muito bem. Então tá lá. Lázaro, vem para fora.
Um outro fato, a viúva, o filho da viúva de Naim. Lucas 7,14. Louvado seja Deus. Esse também reviveu. Ele parou, louvado seja Deus, o velório, tocou no esquife e disse: jovem, levanta-te. E o jovem levantou e entregou a sua mãe. Louvado, reviveu, porque morreu depois também. Aí temos a filha de Jairo. Louvado seja Deus, no capítulo 8 de Lucas, no versículo 54. Ressurreição é para ficar vivo para sempre. Jesus é o único que ressuscitou e está vivo. Me diga para mim, se tem alguém no globo que ressuscitou e está vivo. Só tem um, a primícia, o primeiro, Jesus Cristo. E através dele é que a ressurreição, louvado dos mortos, no último dia aconteceu. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Muito bem. Então tá aí. Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo reviveram. E quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, diz que dos túmulos saíram pessoas e andaram dentro da cidade de Jerusalém, mas também morreram depois. São pessoas que reviveram. E a ressurreição, ela é comparada com essas ressurreições que eu citei aqui. Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo, e esses outros que ressuscitaram e se apresentaram ao povo de corpo humano. Então eles não ressuscitaram, eles reviveram. Mas os mortos desde Adão, louvado seja Deus, são pessoas que morreram espiritualmente. E espiritualmente a morte ela é executada trazendo condenação eterna, espiritual. E Jesus ele chegou a dizer assim, que os que estão no túmulo ouvirão a sua voz. Então, que ia chegar um momento que ia ouvir a tua voz. Então, a ressurreição, ela é espiritual. Glória a Deus. Então tá aqui, tá bem claro. Louvado seja Deus. Vamos para o versículo 50. Isto afirmo, irmão, que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Tá vendo? Não vai ser no corpo carnal. Porque a carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. E nem a corrupção. A carne, ela quando ela cai na terra, ela é consumida. Ela apodrece. Então, ela é corrupta. E a corrupção não vai herdar a incorrupção, aquilo que não se corrompe. Aí Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Que transformação é essa? É uma transformação de corrupção ou uma transformação da incorrupção, que não se corrompe? É do Espírito. Então, para nós terminar, que já está chegando a hora, eu quero dizer para os irmãos, vamos ler a Bíblia aqui, Eclesiastes, capítulo 12. Abre a Bíblia aí comigo. Eclesiastes, capítulo 12.
versículo de número 7. Olha que coisa tremenda, hein? Olha que coisa tremenda, hein? Olha aí que está escrito aí. E o pó volta à terra. Está falando do homem, quando vai morrer. Ele é pó. Então o pó volta à terra como era. E o espírito. É por isso que o espírito precisa de Cristo. Cristo vai reviver esse espírito morto, espíritos mortos, morte espiritual. Jesus traz vida aos espíritos, louvado das pessoas que alcançaram a salvação em Cristo. Louvado seja Deus, o espírito volta a Deus que o deu. Tá vendo? Deu para entender o mistério? Louvado seja Deus. Renovação. Seremos transformados. Vai haver uma renovação. Essa renovação é do Espírito. Não tem nada de renovação da carne. É um novo espírito, porque no reino de Deus nem carne nem sangue vai herdar o reino dos céus. Aí está a explicação do apóstolo Paulo, e eu confesso a vocês, é de uma compreensão muito difícil, que os indotos, eles passam por cima dessa leitura, não compreendem. Os que são filhos da escrava e não da livre não entendem. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.